Por indicação do PDT, deputado Mauro Benevides Filho. Senhoras e senhores, senhor presidente, companheiro e amigo, doutor Bacelar, deputado federal, nosso companheiro desta casa, venho à tribuna hoje pela manhã por duas razões. A primeira, porque sou professor da Universidade Federal do Ceará, com muito orgulho, tanto da graduação como do mestrado e doutorado daquela universidade, e ao mesmo tempo secretário da Fazenda do meu estado por 12 anos. Portanto, compreendo os dois lados, do que é um orçamento, do que é exercer prioridade dentro do serviço público brasileiro, e sei exatamente o que significa o papel da educação, das universidades federais, das instituições de fomento à pesquisa, ao aperfeiçoamento profissional em si. Enfim, basta lhes dizer que um deputado federal não pode exercer a cátedra de professor. Um professor, servidor público, ele não pode, concomitantemente, proibição pelo artigo 38 da Constituição Federal, o que é um absurdo, ou seja, essa incompatibilidade gerada, não sei porquê, acaba tornando o exercício concomitante dessas duas questões, quando a carga horária, obviamente, é compatível com esse exercício. Segundo, compreendo muito bem o que é um problema de gestão fiscal brasileira, que agora tudo está devotado a essa questão. Eu sei, ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições de atender às demandas da população brasileira, ele ter dinheiro, portanto, para fazer os investimentos necessários, não só no processo educacional, no atendimento de saúde, no reforço da estrutura da segurança pública, e é dentro desse espírito que eu não compreendo esse governo nesse exato momento. Um governo que não compreendeu que gastar 400 bilhões de reais de juros por ano ao sistema bancário brasileiro, que na reforma tributária estão diminuindo a carga tributária de bancos aqui no Brasil. É uma matéria que está em discussão dessa casa, o que para mim é o absurdo do absurdo. Você vai aumentar a carga tributária da cesta básica e vai diminuir a carga tributária do sistema bancário brasileiro. Então assim realmente fica difícil, sem dinheiro para o governo federal fazer as suas provisões. E a educação não pode faltar dinheiro, sobre qualquer hipótese, e é isso que nós temos que reverberar, aproveitar esse momento de hoje, onde estamos todos nós aqui reunidos, CAP, CNPq, universidades federais, institutos federais, enfim. É um país que privilegia determinados segmentos empresariais com desonerações financeiras que por ano representam 354 bilhões de reais. Cortar 10% desses incentivos, eu não sou contra incentivo fiscal não, eu estou falando do montante. Lá no meu estado nós fazemos incentivo fiscal, mas nós cortamos 10% de todo mundo, para poder o estado ser reforçado na sua estrutura fiscal, para poder, portanto, ter dinheiro para fazer a educação cearense, que hoje, no ensino fundamental, neste caso, diferente, das 100 melhores escolas brasileiras, 82 estão localizadas no estado do Ceará, que é uma ênfase específica que se dá com os recursos que lá estão consignados. Quer ver, depois dizem que não tem dinheiro. De 2000 a 2017, senhores colegas, professores e dirigentes de instituições, de 2000 a 2017, o governo federal fez 31 programas de refinanciamento. Refis, mais popularmente conhecido. Ele abriu mão de dinheiro público da ordem de 800 bilhões de reais. Lá no meu estado, como secretário da Fazenda, governador Cid Gomes e agora governador Camilo Santana, lá nós temos uma lei estadual que proíbe por 5 anos fazer dispensa de receita pública, e isso, só essa medida aumentou a receita do Estado para que a gente pudesse compensar o reforço, deputado Bacelar, no investimento no processo educacional, que é muito relevante.
Então nós temos várias questões a discutir dentro da linguagem do ajuste fiscal, mas não pode o processo educacional brasileiro, o aprimoramento de todos nós, para concluir, senhor presidente, nós não podemos fazer com que a cital do ajuste fiscal comprometa o nosso aprimoramento como pesquisadores, as nossas pesquisas que estão sendo realizadas, até mesmo os nossos bolsistas que nos ajudam a entender melhor a realidade brasileira, a busca de novas tecnologias. Fica aqui, portanto, o meu compromisso absoluto, mesmo estando afastado por uma determinação constitucional, a minha defesa intransigente para que a universidade brasileira, a universidade pública brasileira, possa ser contemplada cada vez mais, CAPES, CNPq, IFES e assim por diante, possam ter, dentro do exercício da prioridade orçamentária, a consecução mais forte da alocação de recursos do governo federal. Eram as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro Gorki, por indicação do PCdoB, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.